conta para o pessoal que de repente está te conhecendo pela primeira vez, qual é a tua trajetória, o que que tu faz, de onde tu vem, como foi a tua trajetória até tu chegar onde tu está aqui hoje. Bom, eu sou psicólogo, né? Eu sou formado pela PUC aqui, né? Eu me formei em 92 na PUC, na psicologia da PUC. Desde o início da graduação eu já fazia parte de grupo de pesquisa na área de processos psicológicos básicos, ou seja, de ciência, de psicologia cognitiva e de ciência cognitiva, que sempre foi uma coisa que me interessou muito, a parte de pesquisa sempre me encantou bastante e acho que contribuiu muito para uma série de aspectos da minha formação. Depois eu fiz, logo depois de formado, eu fiz uma bolsa de aperfeiçoamento em pesquisa, logo em seguida mestrado também dentro da mesma área, trabalhando com um modelo psicológico, cognitivo da depressão, né? Onde eu trabalhei com inteligência artificial e outras questões, e depois eu encaixei o doutorado também, né? Até porque era uma demanda, porque logo depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser professor aqui na universidade, na PUC, que eu fiquei trabalhando aqui na PUC como professor da psicologia 27 anos, coisa de 2 anos que eu me retirei do quadro de professores. E o doutorado eu trabalhei na questão da integração entre psicoterapia e processos linguísticos, basicamente a pragmática, ou seja, tentar explicar como é que a gente consegue acessar o que está na cabeça dos outros através do discurso, quando na verdade as pessoas falam menos do que comunicam e a gente Uhum. consegue decodificar isso muito mais, né? Então foi uma integração entre linguística, neurociência, psicologia cognitiva. Desde o tempo da graduação me interesso pela parte de psicoterapia, né? Embora meu orientador de grupo de pesquisa me forçasse, quisesse que eu fosse pesquisador básico, que também era uma coisa importante, mas eu acho que essa associação entre pesquisa básica e psicoterapia sempre foi muito importante, porque eu sempre tentei achar as bases biológicas, as bases processuais da psicoterapia, né, para não Uhum. ficar numa questão de mera especulação. Então, me interessei muito e comecei a estudar de forma autodidata a terapia cognitiva comportamental, que ainda nem se falava aqui, que era muito incipiente. A gente está falando isso no final dos anos 80, início dos anos 90. Fui trabalhando com isso, fui um dos sócios fundadores da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, com o saudoso Paulo Knapp, onde a gente começou então a trazer vários profissionais e fazer treinamento em terapia cognitiva, né? O Paulo tinha um curso extramuros do Instituto Beck, né? E a gente foi avançando nisso. E eu também depois me encantei muito pela terapia do esquema, justamente porque eu sempre tive interesse em transtornos de personalidade, principalmente personalidade antissocial e borderline e narcisista, e a terapia do esquema dava conta disso. Então, participei desse processo. Então, e hoje, né, eu trabalho como psicoterapeuta. Nós temos uma empresa, né, que faz formação de terapeutas cognitivo-comportamentais e terapeutas do esquema já há um bom tempo, né? Basicamente isso. Não, muito legal. E daí a minha pergunta seguinte já é: como é que foi realmente entrar nesses mundos da terapia cognitivo comportamental? Porque hoje, basicamente, se tu entrar no Instagram, tu consegue achar terapeuta cognitivo comportamental em cada canto do Brasil. E a gente sabe que há 20, 30 anos atrás isso não era o caso. Como é que foi essa inserção na terapia cognitivo comportamental e como foi disseminar isso também de uma certa maneira? Porque tu, o Knapp, Renato Caminha tiveram que são outros professores, Paulo Knapp, que faleceu algum tempo atrás, foram importantíssimos para disseminar realmente a terapia cognitivo comportamental no nosso país. Como é que foi isso? Foi muito bacana e desafiador ao mesmo tempo, porque a terapia cognitivo-comportamental ela era confundida basicamente com a análise experimental do comportamento, então se confundia a TCC com trabalho skinneriano, com trabalho de ratos, e aí tu pode ter ideia de quanto algumas outras abordagens teóricas batiam de frente com isso, Uhum. principalmente o pessoal mais da linha analítica, mas mesmo o pessoal da linha humanista não entendia muito bem isso. E para mim foi particularmente desafiador e empolgante, porque como eu trabalhava com processos psicológicos básicos, com pesquisa básica, eu sempre fiz questão de mostrar a base científica, a base de evidência que tinha a terapia cognitivo-comportamental, que essa era um diferencial, ou seja, ele era um tratamento comprovadamente
eficaz para quadros importantes, como, por exemplo, quadro depressivo, um tratamento que permitia que o paciente se apropriasse da tecnologia da terapia e virasse, de certa maneira, o seu próprio terapeuta, reaprendendo a fazer certos processamentos mentais, né, diminuir as suas distorções cognitivas, e, ao mesmo tempo, isso tudo num tempo relativamente curto comparado com outras psicoterapias, o que, de certa maneira, pelo avançar do mundo, já se fazia necessário. Tratamentos extremamente longos e muito onerosos eram complicados. E a gente foi fazendo isso a partir de cursos, a partir de palestras, né? Muitas palestras onde eu fazia mesas com, por exemplo, com um terapeuta psicanalítico, terapeuta cognitivo comportamental e um terapeuta sistêmico, um terapeuta ainda humanista, e se discutia as abordagens, né? Então, eu, o Paulo Knapp, o Renato Caminha, o próprio Bernard Ranger, que migrou no Rio de Janeiro, que migrou da análise experimental do comportamento para TCC, o professor Irismar de Oliveira, mais tarde, a gente foi fazendo essa divulgação e passando isso no Brasil. Então foi quase uma missão também, né, de ir passando, porque tinha vários, ainda existem hoje, universidades que não têm a abordagem claramente nos seus currículos, mas a gente foi passando isso e a coisa foi crescendo, né? E com a criação da FBTC, da federação, mais ainda.